Boa tarde, família. Boa tarde para mim. Boa noite para vocês que estão vendo hoje nosso staff na internet gravado. E a razão de estar gravando aqui é para a gente terminar a nossa série sobre o livro de Neemias esse ano. Eu espero que possa ajudar bastante vocês. E hoje eu quero falar sobre a terceira decisão mais importante da sua vida. Por que não a primeira? Por que não a segunda? Por que não? Hoje a gente vai falar da terceira. A gente costuma falar bastante da primeira e da segunda. Eu já vou falar quais são elas. Mas é bastante raro a gente falar sobre a terceira e tem tudo a ver com o capítulo de Neemias, os capítulos de Neemias que nós vamos estudar hoje. Então, o tema da nossa aula, a terceira decisão mais importante da sua vida. Então vamos fazer uma oração e começar. Pai, muito obrigado, meu Deus, por estar aqui com a minha família, conectados não só através da internet, mas através do seu Espírito. Eu oro que a sua palavra possa entrar profundamente nos nossos corações e nos fazer sair daqui ainda mais inspirados pelo seu Espírito através das sagradas escrituras que a gente vai ler. Eu peço que os capítulos de hoje, da sua palavra, possam construir os alicerces de uma liderança para a sua igreja aqui em São Paulo. Pai, eu te amo tanto e te oro com muita gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, terceira decisão mais importante da sua vida. Qual que é a primeira? A primeira você já tomou, é ser um discípulo. Então se você está aqui me ouvindo, parabéns, você já tomou a decisão mais importante da sua vida. Foi estudar a Bíblia, se tornar discípulo, ser batizado, fazer Jesus Senhor. Então a gente não está aqui para falar dela hoje. Em geral, a gente fala bastante. A segunda decisão mais importante, a gente costuma falar bastante na igreja também, que é quem você vai casar. Pensa só comigo, essa é a decisão mais importante da sua vida como discípulo. Depois da decisão de ser batizado, essa é a decisão mais importante. Porque vai determinar muito o seu potencial de chegar um dia no céu. Porque a pessoa com quem você casa interfere muito na sua vida espiritual. Então façam boas escolhas. A gente já falou sobre isso esse ano. Não é à toa que 2024 foi o ano dos namoros na igreja. Eu sei que muita gente aí tá namorando agora. E isso é ótimo, na verdade. E o namoro é um cálculo para o casamento, para você decidir se essa vai ser a pessoa que vai mais te ajudar a chegar no céu ou não, porque esse é o propósito do casamento. E aí nós chegamos à terceira decisão. Alguém arrisca dizer aí? A terceira decisão mais importante, olha só, é onde você vai morar. Pensa quão importante é essa decisão. Isso não só para quem é discípulo ou quem é discípulo casado. Então essa decisão é extremamente importante e a gente consegue perceber isso no dia a dia mesmo. Então, às vezes se você decide morar longe do seu trabalho, quanto isso impacta a sua vida? Às vezes não tem opção, mas ainda assim é uma decisão. Morar onde você mora. E aí são horas, às vezes, para chegar no seu trabalho, chegar na sua universidade. São horas mais cedo que você tem que acordar. Às vezes isso interfere a sua noite de sono, interfere na sua saúde. Então o lugar onde você mora é uma das decisões mais importantes a ser tomadas. Agora, falando aqui para líderes, se você está aqui hoje, você é um líder, um futuro líder, essa decisão tem um peso enorme espiritualmente também, mais do que a gente imagina. E é sobre isso que eu quero falar. Bom, para ser um discípulo, você passou pelos princípios básicos, e lá no primeiro a gente fala sobre Mateus 6,33. O coração de cada discípulo, e é o seu coração aqui hoje, eu não tenho dúvida, é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Isso é ótimo, porque se você está no staff, é um sinal que você está fazendo isso e ainda mais. Né? Ninguém é obrigado a estar aqui no staff, nas reuniões que a gente tem toda segunda, e muito menos estar virtualmente. Então você está aqui porque você ama Deus, você ama o reino, e está buscando o reino em primeiro lugar. Agora é interessante comparar
a mesma escritura de Mateus 6,33 com Lucas 12,31. Porque Lucas 12 fala algo quase igual a Mateus, só que a diferença sutil aí tem um grande impacto. Porque em Lucas 12, o evangelista aí relata só, busque o reino de Deus. Não fala em primeiro lugar. Porque na concepção de Lucas, só existia o reino e nada mais. O reino e nada mais. Ou seja, nem tem segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Então, o reino é a minha prioridade já porque é a minha única prioridade. E essa é a premissa para você tomar uma decisão, ou deveria ser a premissa, para você tomar uma decisão tão importante na sua vida quanto onde você vai morar. Se Mateus 6 ensina a buscar o reino em primeiro lugar, Lucas 12 ensina o reino e nada mais. Então, juntando as duas escrituras, esse é o coração por trás de alguém que quer liderar no reino de Deus. Esteja onde o reino estiver. Mas, além disso, esteja onde o reino mais precisa de você. Então, esteja onde o reino estiver, é o coração de um discípulo. Se o reino está em São Paulo, eu estou em São Paulo. Se o reino vai para BH, eu posso ir para BH. Mas isso já engloba a segunda parte da equação, que é eu vou estar onde o reino precisa que eu esteja. Então, se precisa de missionários para implantar uma nova igreja, eu quero ir. Se precisa de ajuda em uma outra igreja no interior de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, eu quero ir. Ou na América Latina, ou em algum lugar do mundo. Nós vamos ver agora que esse era o coração de Neemias. Se nós queremos sermos líderes como Neemias e como Jesus, o desafio é ser o nosso coração também. Então, Neemias 11, na verdade, esse é um dos capítulos que exigem alguma criatividade de quem vai pregar. Vocês já vão ver por quê. Neemias, capítulo 11. Ontem no culto nós vimos Neemias 8, 9 e 10. Então nós vamos ler um pequeno trecho só de Neemias 11. E esse pequeno trecho já vai dar a ideia de todo o capítulo. Então nós não vamos ler todo o capítulo. Então se você ler, e eu te animo a ler com calma, temos muitos nomes sendo citados aqui. E a razão desses nomes serem citados está logo aqui no começo já. Então, Neemias 11, versículo 1, fala: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para de cada 10 pessoas, uma viesse a morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, e aí começa a sequência de nomes: Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefanias, neto de Melael, descendente de Pérez. E por aí vai. Então te animo a ler. Por quê? Porque os nomes são importantes para Deus. Por trás de um nome tem sempre um coração. E principalmente num capítulo como esse, o coração de um grande homem de Deus que nós queremos imitar. Então, tudo que está na Bíblia por um motivo. Mas para o benefício do nosso tempo aqui hoje, eu vou ler só esse trecho. Então, o trecho de Neemias 11, ele se parece um pouco com o capítulo que a gente estudou lá atrás, em Neemias 7. Quando fala do repovoamento de Jerusalém. Jerusalém foi destruída, e metade do capítulo fala sobre a reconstrução dos muros. Você precisa dos muros
reconstruídos para repovoar a cidade. Porque senão a cidade é facilmente invadida e atacada pelos povos inimigos. E aí, depois de reconstruir os muros em 52 dias só, Neemias convoca os líderes para mudar para Jerusalém. Jerusalém ainda estava devastada. O templo ainda não tinha sido reconstruído. Então tinha muito trabalho para ser feito. A gente viu lá em Neemias 7 algo muito interessante. Né? Lá são citados não só os nomes daqueles que mudaram, mas a quantidade de pessoas que esse líder trouxe junto com ele. E essa é a grande questão. Né? Se a Bíblia fala de números e tem um livro só com esse nome, é porque os números importam para Deus. Porque por trás de um número tem um nome. E Neemias 7 também fala os nomes dos líderes que trouxeram essas pessoas com eles. E por trás dos nomes tem os corações, como a gente falou aqui agora. Então, números, nomes, mas mais importante que tudo, os corações importam para Deus. E aqui, os líderes, eles são os pioneiros para repovoar a cidade santa que estava destruída. E além dos líderes, houve um sorteio. De cada 10 israelitas, um seria sorteado para ser convocado a mudar para Jerusalém. Então, isso mostra que era uma decisão importante decidir nesse tempo onde você iria morar. Era uma decisão importante. Tão importante que colocou o nome das pessoas que mudaram para Jerusalém na Bíblia. Olha quão importante é essa decisão. Quão importante é para Deus. Agora, o que fez esses líderes quererem mudar para Jerusalém? 2 razões principais, eu vejo. Primeiro, era desafiante. Eles iam ter que sair do exílio da Babilônia, lembrando que muitos deles eram nobres já, e foram levados para lá e moravam em lugares ótimos. Eles tinham todo o conforto do mundo na Babilônia, que era um dos impérios mais poderosos daquele tempo. Onde então seria análogo a você estar exilado nos Estados Unidos e voltar para um país em guerra para reconstruir ele. Um país em guerra no terceiro mundo. Era mais ou menos esse o cenário. Então, o que motivou esses líderes a mudarem? Número 1, o desafio por trás. Então, se não fossem eles, quem ia fazer? A gente viu que só aproximadamente 2% dos judeus decidiram mudar. E eram os 2% mais sonhadores. Eles não mediam os esforços de ter que deixar o lugar onde eles estavam estabelecidos, a família deles, o conforto, para ficar numa cidade praticamente deserta, foi invadida por 70 anos e ainda era alvo dos inimigos. Então, esse desafio, ao passo que assustava e inibia muita gente de tomar uma grande decisão como essa, brilhava os olhos de outros. E esses foram os líderes. Então o líder, ele não se intimida com o desafio, ou com o tamanho do desafio. Na verdade, quanto maior o desafio, mais os olhos de alguém que quer liderar e fazer grandes coisas para Deus brilham. A segunda razão para mudar para Jerusalém foi ver uma oportunidade. Então você tinha a oportunidade aí de ter o seu nome gravado, como de fato foi, na reconstrução do centro do judaísmo nesse tempo. No centro do judaísmo. Então você tinha a oportunidade, não só de ser lembrado por homens, mas ser lembrado por Deus. Você tinha a oportunidade aí de investir no recurso mais precioso que a gente tem nessa vida. E não é dinheiro, não é tempo. É o nosso relacionamento com Deus. Então, eu ouvi um ditado essa semana muito curioso, que diz que o rico compra o tempo. O sábio compra o conhecimento. O burro compra a distração. Agora, um líder que serve a Deus compra relacionamento com seu Criador. Então é isso. É isso. Todos os nossos recursos, eles estão aí para isso. Para a gente poder crescer espiritualmente com Deus.
Por isso esses judeus mudaram, porque era um maior desafio, uma maior oportunidade de crescer com Deus. Então, a partir desse momento, Jerusalém que estava destruída se tornou um grande centro de treinamento para levantar líderes. Se você viesse morar em Jerusalém, ia ser inevitável você se tornar um líder. Tem algumas pessoas que dizem também que nós somos a média das pessoas que convivem com a gente. Então, de quem você está cercado é de quem você vai mais, é com quem você vai mais se parecer. Na sua personalidade, nos seus pensamentos, mas ainda espiritualmente. Entende? Então nós como líderes queremos sempre estar perto do fogo, das pessoas que estão mais animadas com Deus. Porque isso vai animar a gente também, isso vai fazer a gente ser puxado e vai fazer a gente crescer. Agora, tem várias formas de fazer isso no reino. Uma das formas que eu queria falar hoje são as reps. São as reps. Então, isso aqui vai servir bastante para você que está considerando mudar para uma rap, ou já considerou e não foi. Vai servir para você que está morando atualmente numa rap. Nós temos algumas na igreja hoje. Ou ainda você que já morou. Ou mesmo para você que nunca morou na rap, já está casado. Vão ter aqui algumas lições boas também, que vão servir para o casamento. Tá bom? Então, eu morei em rap quase toda a minha vida de solteiro na igreja. Basicamente 5 anos da minha vida cristã, eu decidi morar numa rap. Por quê? Porque me tornava a minha vida mais simples, por um lado, me ajudava a morar mais perto da universidade, ter mais tempo para compartilhar fé, mais tempo para orar, menos tempo para me locomover. Mas além disso, morar numa rap me permitia crescer mais espiritualmente. Estar cercado de discípulos te ajuda muito, né? Em termos de amadurecimento. Então, no meu caso, por exemplo, eu nunca tinha lavado roupa na casa dos meus pais. Eu sou filho único, tá bom? Então não me julga aqui. Só um pouco, tá? Permito. Mas eu nunca tinha lavado roupa. Eu nunca tinha cozinhado pra valer. Tinha tarefas de casa que eu nunca tinha feito até então. Tipo, lavar banheiro. E isso eu tinha o quê? 18 anos de idade. Eu fui mimado, tá bom, aceito, mas é isso aí. Eu não tinha tido essas experiências. Então, eu sabia que se eu fosse morar sozinho ou com discípulos, que seja, eu ia crescer muito em maturidade. E de fato foi o que aconteceu. Eu não tive irmãos, como eu comentei aqui. Agora, morar numa rap, inicialmente com 6, depois 10 e depois 15 discípulos, foi a experiência que eu precisava para entender como é ter um irmão. Como é ter alguém comendo sua comida, sem falar com você, às vezes. Às vezes acontece, né? Mesmo na rap com discípulos. Às vezes alguém pegar uma coisa sua. É da vida, é do jogo. Mas, sem dúvida, isso me ajudou a crescer. Em dividir as coisas, em considerar pessoas, enfim, em uma série de situações. Mas ir numa rap me ajudou no meu relacionamento com Deus. Ver discípulos acordando cedo, orar junto com eles, tá com discípulos 24 horas. Ajudou muito minha pureza, ajudou muito minhas convicções, porque a gente falava da Bíblia muitos momentos ao longo do dia. Ver discípulos saindo para evangelizar no metrô, me chamando, saídas acontecendo, cultos, tudo isso no lugar que eu morava. Isso foi incrível, irmão, isso foi incrível. Foi incrível. Então, se você quer crescer, talvez essa seja a terceira decisão mais importante da sua vida. É mudar para uma rap. É mudar para uma rap. Agora, é desafiante, sem dúvida. Por isso que muitos não vão, muitos não mudam. Entende? E assim como aqui em Neemias, alguns tiveram que ser sorteados e desafiados, encorajados, né, com amor aí, hoje eu quero te encorajar com amor. Mais do que isso ainda, te desafiar a sair da sua zona de conforto. É um risco ir pra rap? Talvez vai ser um risco pra sua saúde? Talvez. Eu tava lá na rap ontem, ouvi o irmão espirrando, não parava, falou que a rinite estava atacada, estava com poeira a casa, então
Acontece, não é? Às vezes é desafiador, né? Porque você vive com todo tipo de pessoas e nem todas as pessoas, às vezes, têm a disciplina de limpar bem a parte delas da casa. Esse tipo de coisa acontece. Elas podem crescer também, morando junto com você. Mas a grande questão é um risco você não correr riscos. Esse é o maior risco que existe. O maior risco é não correr riscos. Porque aí você tem certeza já que o comodismo não vai te levar a lugar nenhum. Essa é a grande questão. Então, se você quer crescer, saia da sua zona de conforto. Então, você quer saber o que vai acontecer se você estiver aos 30 anos morando com seus pais ainda? Você vai ser um discípulo super imaturo ainda. Um discípulo, arrisco dizer, com lutas desnecessárias. Você não precisaria ter. Entende? Então, uma coisa simples de ser resolvida é sair da casa dos seus pais. Entende? Obviamente, com sabedoria, com conselho, com planejamento. Mas, apesar de ser um passo muito importante para muitos, um passo muito difícil para muitos, é um passo necessário. E aqui com vocês eu quero compartilhar três princípios que eu aprendi morando numa rap. Então, não tem muito mais o que falar do capítulo. É isso, os líderes mudaram para Jerusalém, porque era difícil morar lá, mas dava para crescer muito e depois cita um monte de nomes e algumas outras coisas no final. Mas o grosso é isso, irmãos. Eu quero aproveitar aqui a criatividade que Deus me deu e focar nesse tema de raps, mas que eu vejo ainda hoje na minha vida como casado. 3 princípios que você pode aprender morando com discípulos, seja onde for. Primeiro princípio. Um problema externo é sinal de um problema interno. Em Mateus 15:16, vamos lá. Jesus fala: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus está falando aqui que todos os pecados que nós vemos exteriormente, desde um assassinato, um roubo, um adultério, uma imoralidade sexual, na verdade, eles começaram internamente no coração. Então tudo vem do coração. E a gente tem essa tendência, muitas vezes, de olhar para o pecado superficialmente só. De ver o problema do pecado da impureza, por exemplo, numa foto que surgiu na internet inapropriada. Que você nem estava pesquisando, talvez, mas apareceu lá. E aí, isso te fez pecar. Na verdade, não. Na verdade, você está cego para o real problema. O real problema é a luxúria. Isso já estava no coração de alguém que decidiu acessar conteúdo sexual depois de ver uma imagem na internet, por exemplo. Então, isso daí foi só o gatilho, mas o ponto é que o pecado, a luxúria já estava no coração. E é mais fácil entender isso para pecados como esse que eu citei. Agora, quando você vai numa rap, talvez você já viu coisas bagunçadas fora do lugar, a casa meio suja, louça na pia sem lavar. E talvez isso é o que te fez não querer morar numa rap, não é? Ou se você está morando numa rap atualmente, isso é o que está te fazendo considerar sair. Entenda o seguinte, esse é o menor dos problemas. E é justamente para ver esse tipo de coisa que nós moramos numa rap. Então, para mim, preocupante seria uma rap que tá tudo organizado o tempo todo, mas que os corações não saem à tona. Entende? Coisas assim visíveis, elas estão mostrando na nossa cara algo interior
que a gente deveria estar observando para poder ajudar os nossos irmãos em Cristo. E daí vem o ponto. Um problema externo é sinal de um problema interno. Então, muitas vezes eu vi discussões em raps, porque um deixou louça na pia e ninguém sabia quem era, o outro não fez a tarefa dele, não limpou a parte da casa, deixou a roupa na máquina de lavar. Isso acontece em qualquer casa. Seus pais, o seu esposo, sua esposa. Então, isso acontece, isso é da vida. Agora, ao invés de ficar com raiva, ora e começa a pensar, qual é o problema interno do coração que isso mostra? E dessa maneira, como eu posso ajudar meu irmão, minha irmã em Cristo? Porque talvez seja um egoísmo, e Deus está deixando isso à mostra em coisas pequenas do dia a dia, mas isso, o problema do egoísmo, impacta coisas maiores até, como o nosso evangelismo, como a pureza, que não é visível normalmente para os de fora. Isso impacta as reuniões da igreja. Não sei, isso impacta múltiplas áreas da vida da pessoa. E às vezes é só observar uma louça, isso pode te ajudar a ver um problema interno que é muito mais importante do que aquela simples louça na pia. Essa é a lição número 1 que eu aprendi morando numa rap. Um problema externo é sinal de um problema interno. Então não foca tanto no externo, foca mais no interno, seja seu, seja de outro. Para ajudar essa pessoa espiritualmente, essa é a razão de morar junto com alguém. Segunda lição que eu aprendi morando numa rap. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz qualquer coisa. Em Colossenses 3:23, vamos lá comigo. Colossenses 3:23 fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para homens. E aqui, seguindo ainda a leitura, no versículo 24, fala que é do Senhor que vai vir a nossa recompensa. Então, eu vi isso muito claramente morando em raps também. Isso está interligado diretamente com o primeiro ponto. Não tem como. Mas se você não faz suas tarefas diligentemente, morando com outras pessoas ainda, se você não lava a sua louça, se você não cuida das suas coisas, se você não é cuidadoso com seus irmãos, é assim que você vai fazer todo o resto na sua vida. Você vai ser desleixado no seu trabalho, isso pode custar ele. Você pode ser demitido. Você vai ser indisciplinado e desorganizado na sua faculdade. Talvez isso vai aumentar o tempo da sua formação, ou talvez até impedir ela. E quando você tiver um relacionamento, num casamento, isso vai ser um motivo de muito, muito conflito. Então, uma coisa que eu aprendi bem morando em raps, e eu vejo muitos irmãos crescendo nessa área também, é a forma como você faz uma coisa, a forma como você faz qualquer coisa. Então, eu preciso fazer tudo o que eu me proponho bem. Bem, porque é assim que eu vou crescer. E é para Deus, não é sequer para as pessoas que estão morando comigo. Então, ter esse pensamento vai te ajudar muito espiritualmente, porque você vai levar ainda as coisas pequenas, como Jesus fala, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Você vai levar esse princípio das coisas pequenas para as coisas que realmente importam. Desde o seu tempo com Deus. Entende? Se eu sou excelente limpando o banheiro, se é a minha função, quanto mais excelente eu vou ser orando, lendo a Bíblia. Para o meu evangelismo. Entende? Isso lá na frente vai ser um treino incrível para o casamento. O que eu tenho visto? Irmãos que chegam até morar em raps e desistem, vão embora, ainda como solteiros, ou que sequer vão para raps, eles costumam ter muita dificuldade na área de relacionamento. Porque, na verdade, morar com alguém do mesmo gênero que você é muito mais fácil do que o casamento. Então, se você tem dificuldade para lidar com esse círculo de pessoas, vai ser infinitamente mais difícil morar com alguém do gênero do sexo oposto um dia. Então, irmãos que desistem ou que saem
porque acham que está muito difícil. Eles, em geral, têm muitos problemas com relacionamentos. Agora, pessoas que ficam aí e aprendem a ser excelente, mesmo nos mínimos detalhes, elas têm um terreno muito mais preparado e costumam ter muito melhor casamento. Entende? Então é um investimento para um dia, quem sabe, você está casado. Se você está casado, você não tem opção. Faz o que você tem que fazer direito, pronto, acabou. Porque você está fazendo para Deus, não é nem para sua esposa, nem para o seu marido. Terceiro e último princípio que eu aprendi morando em Rap, está lá em 2 Coríntios 1. Que também está interligado com os dois primeiros. Fala assim, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então aqui fala que parte da gente sofrer é para a gente poder consolar quem está passando por um sofrimento igual, ou quem vai passar um dia. Então Deus tem um propósito para tudo, ainda para o sofrimento. E a razão do sofrimento é nos unir. Isso leva ao terceiro princípio que eu aprendi morando em Rap, que é o trauma coletivo gera união. Então, talvez morando em Rap você vai passar por alguns traumas. Isso é bom. Na verdade, isso vai gerar muitas memórias incríveis, que você vai olhar um dia para trás, vai dar risada e falar, valeu a pena. Valeu a pena, foi um perrengue na hora, mas valeu a pena. Então, eu já fiquei sem luz na Rap, cortaram a nossa luz vários dias. A gente ficou sem água, a gente perdeu tudo que estava na geladeira, cheio de pernilongo a noite inteira. Então, eu lembro de situações que a gente... Chamaram a polícia uma vez, né, porque alguém estava fazendo barulho lá na casa, acharam que era um assaltante, veio a polícia. Eu lembro uma vez que as irmãs aprontaram com a gente, de outra Rap, e elas mandaram um carro, Loucuras de Amor, aqueles carros com megafone barulhento, falando o nosso nome, um por um, os vizinhos saindo na rua, muito constrangedor foi isso. Eu lembro dessas situações, eu lembro quando o vizinho arremessou uma coisa pra gente parar de fazer barulho dentro da casa, acho que foi uma pedra, alguma coisa assim. Bom, tem inúmeras histórias por eu ter morado em Rap. E algumas delas foram realmente bem desafiadoras. Obviamente, o Covid, a gente sequer podia sair de casa. Mas parte do que me consolou foi estar sofrendo junto com discípulos. Eu não só vivi minha vida como solteiro, eu morei 3 anos como casado, ali naquela partezinha da Rap do Butantã, se você conhece. Você consegue imaginar? Então, como casado, eu ainda tive essa experiência. E algumas vezes foi um perrengue, né? Tá ali casado, vendo os irmãos fazendo barulhos a noite toda. Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas foi incrível, me conectou. Me ajudou a ter gratidão, me ajuda ainda hoje a olhar para trás, lembrar dessas pessoas e ter um laço com elas. Então nós precisamos de laços. Se você tá sozinho, se você tá na casa dos seus pais só, é difícil construir esses laços. Porque o que constrói laço é o sofrimento coletivo, é o trauma coletivo. Né? E no casamento, você tem inúmeras oportunidades aí, tem muitas coisas que desafiam. Mas o ponto é a gente sempre estar mais unido e trazer pessoas de fora para estar unido com a gente também. Então, eu te animo, você que é casado, a trazer pessoas para sua casa, para sua vida também. Para conhecer um pouco ainda dos seus sofrimentos. Onde você mora, quais são os desafios, mas eu digo, de uma forma convidativa, convida alguém, ainda que você mora longe, para vir comer na sua casa, para um almoço, para uma janta. Chama outros casais para interagir com eles, isso é crucial. Porque essa união que a gente pode construir no reino, ela é preciosa, irmãos. Ela é muito, muito preciosa. Esse sofrimento que os judeus passaram aqui na época de Neemias uniu com certeza muito eles. E o mais importante, não só entre eles, mas com Deus. E possivelmente é o que proporcionou cada um dos nomes aqui que a gente leu a chegar um dia no céu. E é o que a gente quer, sem sombra de dúvida. E para isso, em conclusão, o que eu te animo
é considerar bem a terceira decisão mais importante da sua vida. Se você quer chegar no céu um dia, talvez você precisa dessa experiência missionária para te radicalizar. É isso que a missão faz, ela radicaliza pessoas. Radicaliza. Entende? Ela radicaliza, porque esse trauma coletivo ele gera união. Você aprende que a forma como você faz uma coisa é a forma que você faz qualquer coisa, e um problema externo é um sinal de um problema interno. Então tudo isso te radicaliza. E pode ser indo numa missão, te anima a orar por isso, falar com Caio e Carol, quem sabe para BH. Mas pode ser, ainda aqui em São Paulo, mais perto, mudando para uma rap de discípulos. Ou vendo ainda a sua casa, como casado, com uma rap, entre aspas, para ser hospitaleiro com outros casais, ainda com solteiros universitários. Deus está te dando recursos ainda o lugar que você mora, para servir ainda mais o reino. Amo vocês, família. Espero que todos tenham uma incrível semana para Deus e possamos usar essa época do fim do ano para crescer nessa área, sermos hospitaleiros ou já tomarmos decisão para 2025. Se você é solteiro, eu te animo fortemente a morar com algum ou alguns outros discípulos. E para Deus seja glória. Amém.